Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos trabalhar sobre a ocupação territorial da região Nordeste, características de como essa região foi ocupada, que atividades econômicas contribuíram para essa ocupação da região. É importantíssimo entender por quê? Porque a região Nordeste foi a primeira a ser ocupada no Brasil e as atividades econômicas estão diretamente ligadas a essa ideia da ocupação da região. Então, um tema importantíssimo para a gente pensar. Vamos juntos para o objetivo da nossa aula de hoje, portanto, identificar as principais características da região Nordeste que são resultantes do processo de ocupação, bem como a importância das atividades econômicas. Era aquilo que a gente falava. Sempre quando eu pensar como aquela região, como aquela área foi ocupada, eu tenho que identificar atividades ou qualquer característica que proporcionou, que facilitou a ocupação dessas áreas. Então, as atividades econômicas são importantíssimas para esse fator aqui de ocupação do Nordeste. Como que foi esse processo de ocupação? Diretamente ligado aos tipos de atividades econômicas desenvolvidas no Brasil como um todo, no início da ocupação do território brasileiro também. Então, por isso é importante a gente pensar. E aí, duas perguntinhas para a gente refletir nesse início de aula, né? O que você sabe sobre o povoamento e ocupação do Nordeste? Você sabia que os portugueses iniciaram a colonização na região a partir do litoral? São características da colonização e de formação ali da região Nordeste e do Brasil como um todo. Os portugueses chegam pelo litoral e vão ocupar toda essa região próxima ali do oceano. E claro, a região Nordeste foi a primeira, então essas características de início do Brasil, de início da colonização do Brasil, acontecem no Nordeste. Daí a importância da gente identificar quais são as características que envolvem esse processo de ocupação. Porque quando estudamos o Nordeste e como ocorreu a ocupação no Nordeste, identificamos também como ocorreu a ocupação do Brasil no seu início, no seu princípio. Então, por isso é importante a gente refletir a respeito. E aí uma localização geográfica da região Nordeste, para a gente entender, né? Onde está, de que parte do território brasileiro estamos falando. Então, temos aqui a região Nordeste, próximo ali do Sudeste, Centro-Oeste e Norte, né? E os estados que compõem a região são 9 estados no total. Entre eles nós vamos ter ali Pernambuco, Bahia, Maranhão e os outros ali que compõem a região, né? Segundo aquela divisão política do Brasil em estados. Então, quantos pertencem a esta parte do Brasil? São 9 no total. É a região que tem o maior número de estados, né? Mas vamos entender como tudo isso começou, como é que foi esse processo no início. Então, o Nordeste brasileiro representa a primeira área de povoamento, aquilo que nós comentamos. A primeira porção do Brasil a ser ocupada, povoada por população foi a região Nordeste, né? Criada pelos conquistadores portugueses, que iniciaram a colonização a partir do litoral nordestino. Então, por isso essa ideia da relação entre como começou a ocupação do Brasil? Pelo litoral. Em que parte do Brasil? Na região Nordeste. Por isso a gente estabelece essa referência histórico-geográfica aqui, né? E aí nós vamos ter, em razão da presença dessas condições naturais, que fatores contribuíram para essa ocupação pelo litoral? Então eles chegam, né, com as caravelas no litoral e os fatores naturais favorecem a ocupação dessas áreas, né? Como, por exemplo, ali uma porção litorânea vastamente recortada, ideal para navegação de cabotagem, que é aquela dentro do próprio território, de um porto para outro, né? Então, tem essa característica. O relevo plano próximo ao mar. Vejam que são vários fatores naturais que contribuíram para que a ocupação acontecesse primeiro na região Nordeste. Os portugueses chegaram e já identificaram essas características que facilitavam a sua entrada no território brasileiro a partir dali. Então, importantíssimo entender essa parte histórica ali, de como aconteceu a ocupação, como os portugueses chegaram e o que eles encontraram de favorável para acontecer a ocupação do Nordeste, né? É importante também a gente saber ali
que o cultivo da cana-de-açúcar, baseado no sistema colônia-metrópole, estruturou o comércio e o desenvolvimento das cidades nordestinas. Então aqui nós já começamos a pensar nas atividades econômicas que contribuíram para a ocupação e para o desenvolvimento da região Nordeste naquele período, que foi a atividade ali de cultivo da cana-de-açúcar. Então foi a primeira atividade econômica ali de utilizar o solo, de plantação, que aconteceu em território brasileiro. Além da exploração da madeira, de outros recursos naturais, de cultivo, foi a cana-de-açúcar a primeira. E ela estruturou as cidades. Então as cidades no Nordeste se desenvolveram, né, relacionadas à atividade do cultivo da cana-de-açúcar. Importantíssimo a gente entender também, principalmente a região litorânea. Historicamente, tradicionalmente, a atividade de cultivo de cana-de-açúcar acontece no Nordeste. Desde a chegada dos colonizadores até a atualidade, a gente tem essa atividade econômica presente na região, mais um fator importante. Mas em que parte do Nordeste nós temos essa atividade? Na área chamada de Zona da Mata, que é justamente próximo do litoral, onde se tinha ali a cobertura vegetal de floresta atlântica, né? Que foi retirada, então, para o desenvolvimento das atividades econômicas iniciais ali da região. Outra característica ali do histórico de ocupação é a atividade de pecuária extensiva, que foi responsável ali no século XVII pelo início da ocupação do interior. Então, o princípio, ocupação da região litorânea e depois uma outra atividade econômica vai contribuir para a ocupação do interior, que foi a atividade de criação de animais. O interior do Nordeste já não oferecia tantas condições para o desenvolvimento da agricultura, pelas suas características naturais, né, de clima mais seco, de regiões mais áridas ou semiáridas, né? Então, outra atividade que foi desenvolvida e que tinha condições de ser desenvolvida mais para o interior era a criação de animais, atividade de pecuária. E isso aconteceu na região Nordeste também. Ou seja, aquela ideia de relação entre atividade econômica que foi desenvolvida e a ocupação daquela região. Então, mais um fator importante ali para a gente entender, né? E ainda pensando ali em todas essas características, no século XIX, o Nordeste passou a assumir um papel de dispersor de população. O que seria dispersor de população? Então, no início, a gente tem a ocupação da região, as principais atividades econômicas do Brasil se concentraram nessas áreas, mas a partir do século XIX a gente vai ter um alto índice de emigração, ou seja, de saída de pessoas do Nordeste para outras regiões do Brasil. Porque as atividades econômicas mudam no território brasileiro e passam a acontecer atividades econômicas importantes em outras áreas do Brasil, atraindo essa população para essas outras áreas e o Nordeste ali perdendo, vamos dizer assim, população. Então, um fator bem importante, a saída das pessoas do Nordeste para outras regiões brasileiras em busca de trabalho, já que a atividade da cana-de-açúcar ela tem uma decadência ali, diminui, né, o seu ritmo, e aí outras atividades surgem, como a mineração, o cultivo do café no Sudeste, que atraem população para essas outras áreas, saindo da região Nordeste para esses outros locais, né? Então, um fator bem importante ali, uma característica que muda no Nordeste a partir do século XIX, né? E o que levou a isso? Temos alguns fatores relacionados aqui, em função ali da carência de infraestrutura, né, de estradas, de rodovias ou de ferrovias, da estrutura das cidades que facilitasse essa ocupação ou desenvolvimento de atividades econômicas que atraíssem pessoas, né, para o Nordeste. Então, todas essas características ali, as secas sazonais, então períodos longos de secas, que é um fator natural de algumas partes do Nordeste, também influenciaram nessa saída de população da região. Então vejam que são características para a gente entender até a movimentação de população no Brasil. Por que as pessoas saem de uma região e vão para outra? Principalmente está relacionada à ideia de atividades econômicas. Então outro fator importante, né? E durante quase 3 séculos ali a região Nordeste concentrou a maior parte da população e das riquezas. Então pensando no passo a passo que a gente viu,
os portugueses chegam, ocupam a região, desenvolvem atividades econômicas, concentram a maior parte da população e das riquezas. Que atividade econômica era essa? Baseada ali no cultivo da cana-de-açúcar, que era a principal atividade econômica do Brasil na época, né? Ao contrário, então, o sistema ali de acumulação de recursos de cada atividade econômica é diferente. Nós temos no Nordeste ali da cana-de-açúcar depois, ao contrário do que foi no Sudeste, né, no café, ocorreu no momento em que a ocupação brasileira representava um enriquecimento da metrópole. Por que a região do Nordeste não manteve o seu desenvolvimento econômico? Porque a atividade inicial ali dos colonizadores, o interesse era mandar para Portugal, mandar para a metrópole, né? Então, era só de exploração ali para cultivo e envio para a metrópole. Já no Sudeste, as riquezas ficaram na região. Por isso, essa diferença ali, então, entre uma e outra, no sentido de desenvolvimento econômico das duas regiões, nós conseguimos estabelecer uma comparação. E aí vamos falar um pouquinho como surgiu Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, né, a primeira cidade brasileira ali, a partir dessa ocupação pelos portugueses, né? Em 1548, instituiu-se o governo geral. No ano seguinte, Tomé de Souza foi o primeiro governador que desembarcaria na Vila do Pereira, povoado na Baía de Todos os Santos, onde hoje a gente tem ali, né, o Porto da Barra, e a partir disso, então, de toda essa organização ali, nasce Salvador, a primeira capital ali do Brasil, a primeira cidade brasileira. Então, mais um fator histórico importante para a gente entender como é que aconteceu a ocupação da região. E agora uma atividadezinha para vocês pensarem sobre todo esse processo histórico de ocupação do Nordeste que nós trabalhamos. Vimos como nasceu a cidade de Salvador, que hoje é a capital da Bahia. Você sabe como nasceu a capital do estado do Paraná? Você pode escrever sobre o seu município também. Então, vocês vão pensar um pouquinho, né, pesquisar rapidinho aí. Como é que nasceu a cidade, a capital do Paraná? Será que da mesma forma que Salvador? Será que a gente pode estabelecer uma comparação? E aí vocês podem também comentar aí na resposta de vocês sobre o município de vocês. Então vamos responder e em seguida voltamos com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então ficou ali uma perguntinha para vocês relacionarem alguma característica sobre o surgimento da capital do estado do Paraná e de repente estabelecer uma comparação com Salvador, que a gente comentou a respeito ali de como surgiu. Então vamos ver como ficaria a nossa resposta ali juntos? O que a gente tem ali? Fundada em 1693, a partir de um pequeno povoado bandeirante,
Curitiba tornou-se uma importante parada comercial com a abertura da estrada tropeira de Sorocaba e Viamão, vindo em 1853 a ser a capital da recém-emancipada província do Paraná. Então vejam que a história ali de Curitiba como cidade, ela começa lá em meados de 1693. Depois a gente vai ter atividades econômicas, assim como a gente viu do Nordeste, também sendo desenvolvidas e que acabam desenvolvendo ali ou fazendo com que surja, né, uma cidade maior, vá aumentando o tamanho. E lá em 1853, quando aconteceu a emancipação política do Paraná, Curitiba então vai se tornar a capital, né, da província do Paraná. Então, uma característica histórica ali. E desde então, a cidade mantém um ritmo de crescimento, é a atual capital do estado do Paraná. Então, uma referência histórica ali de como surgiu. Podemos comparar com a ocupação de Salvador, é um pouco diferente, né? O período também é diferente, mas nós podemos dizer que a relação é que a atividade econômica foi o fator de desenvolvimento e de aumento tanto de Curitiba quanto de Salvador. Então, são características que a gente identifica ali na formação das cidades brasileiras, né? Comparando a nossa capital com o Nordeste, certo? Com a região Nordeste. E aí vamos falar de outras características dessa ocupação do Nordeste relacionadas às invasões europeias, né? Usamos esse termo. Nós temos a chegada dos portugueses, eles tomam posse das terras, mas existem outros países da Europa também interessados em terras que tenham recursos e que possam ser explorados. Então, por isso a gente coloca ali as outras invasões, né, os outros grupos que chegaram na região Nordeste para ocupar essas áreas. Você sabia que os franceses exploraram terras hoje pertencentes aos estados ali do Sergipe, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, desde os primeiros anos após a expedição de Cabral, que era portuguesa? Então nós temos os franceses também explorando terras pertencentes a esses estados da região Nordeste, né? Naquele período. Em 1612, invadiram o Maranhão e fundaram São Luís. Então a capital do Maranhão foi fundada pelos franceses. E a gente encontra na paisagem, na arquitetura desses locais, algumas referências que nos mostram exatamente essas características de quem fundou, de quem ocupou, né? As construções acabam nos mostrando isso, a paisagem do lugar vai nos mostrar essas características também, né? Mas eles foram vencidos em 1615, ou seja, eles vão fundar ali a capital, né, a São Luís no Maranhão, mas não vão permanecer por muito tempo, porque os portugueses acabam expulsando, né, porque era de posse deles todas essas terras. Entenda que 6 anos mais tarde, o governo português incentivou a vinda de colonos açorianos para o povoamento da região e criou o estado do Maranhão, que incluía o chamado Grão-Pará, os quais se desligaram em 1774. Então era uma região enorme, porque Grão-Pará representava ali boa parte da região norte. Então tinha o estado do Maranhão, que foi criado pelo governo português, e o Grão-Pará pertencia também a essa área de responsabilidade do estado do Maranhão, que era para ser cuidada, para ser explorados os recursos para destinar aos portugueses e não aos franceses que tinham ocupado por algum momento essa área. Então é importante a gente entender essas características também. Os holandeses também tiveram um papel importante nessa ocupação de partes da região Nordeste, né? Atraídos pelo açúcar, também invadiram o território português. Era tudo de Portugal, sim, mas outros países também queriam aproveitar, né, daqueles recursos, e os holandeses também invadiram, né, em algum momento ali terras portuguesas no Brasil, com o apoio de uma empresa, a Companhia das Índias Ocidentais. Então vejam que tinha toda uma organização para ocupar essas áreas e explorar os recursos, né? Em 1624, eles atacaram Salvador, mas foram rapidamente vencidos. Em 1630, voltariam a carga em Pernambuco. Então, eles iam tentando ocupar várias áreas ali, dominar essas áreas, mas não conseguiam, né? Após terem conquistado o Recife, os holandeses invadiram Filipéia, né, que é a atual João Pessoa, então era esse o nome, em 1637. Fortaleza em 1640
e São Luís em 1641 até 44. Então vejam que são várias tentativas de ocupação dessas áreas do Nordeste pelos holandeses, mas claro que os portugueses iam combatendo porque era a região mais rica naquele momento. A principal atividade era o cultivo da cana-de-açúcar e eles não podiam deixar que outros países invadissem e também enriquecessem utilizando aqueles recursos. Então, são fatos históricos ali bem importantes. Aqui a gente tem um mapa daquela distribuição de como aconteceram as invasões e quais os períodos, né? Então, nós vamos ter aqui referências de ocupação holandesa em Salvador, no Recife, dos franceses a gente vai ter aqui na Paraíba e lá em São Luís, que é aquilo que a gente tratou, né? Mas toda essa área aqui era de domínio português, então toda a ocupação era de domínio português. Esses outros países fizeram algumas tentativas. Também a gente vai ter aqui na região sudeste, né, a ocupação dos franceses em algum momento. Então vejam as disputas dos países da Europa para explorar os recursos que tinham em território brasileiro naquele período. Bem importante a gente entender tudo isso, né? E as atividades de ocupação do Nordeste, falamos algumas ao longo desse processo histórico e vamos identificar ali mais algumas, né? Outros produtos cultivados na região desempenharam papéis importantes na sociedade colonial, naquele período de colonização, né? O fumo, cuja cultura era predominante no recôncavo baiano, foi usado como moeda de troca na costa da África por traficantes de escravos. Então, infelizmente, né, uma parte ali terrível da história, essa questão de escravizar pessoas, os povos africanos trazidos, escravizados, né? E eles usavam ali o cultivo do fumo, então, para fazer essa troca, né? As variedades mais finas eram exportadas para a Europa. Então, tinha uma seleção ali, algumas eles usavam para fazer essas trocas ali com traficantes de escravos e outras eram encaminhadas para a Europa para comercializar. A pecuária surgiu à sombra dos engenhos de cana-de-açúcar, né? Então, em áreas que não era possível cultivar ou que não eram tão favoráveis, então você tinha ali a criação de animais para ocupar o interior da região também, certo? A criação de gado impulsionou a ocupação dessa parte, dessa porção no interior, de grandes áreas do interior do Nordeste, né? Inclusive ali do Piauí, cujo o povoamento se deu do interior para o litoral. Então, no caso do Piauí, eles se deslocam da região litorânea ali mais do leste para o interior e ocupam primeiro a parte interior do Piauí para depois o litoral. Então, uma característica interessante ali que vai mudar nesse processo. E a gente tem os vaqueiros que fizeram a ocupação de toda essa área ali, né? A sociedade do couro tem uma referência também por causa da atividade da pecuária. Então, o uso do couro, né, para as atividades ali, curtir o couro, toda essa atividade econômica era desenvolvida ali no interior e o Piauí teve essa referência de ocupação de ser primeiro o interior, depois o litoral, certo? Por causa dessa atividade. A produção de algodão também esteve presente ali desde o início da colonização, mas ganhou, né, volume e maior produção a partir do século XVIII, quando a exportação de açúcar começou a diminuir. Então, o que a gente tem aqui? A substituição de atividades econômicas. Se uma não está sendo mais rentável, não está dando tanto lucro, então substitui por outra, e é dessa forma que as atividades econômicas foram se desenvolvendo ali na região Nordeste, certo? Então, o declínio da cana-de-açúcar, o algodão acaba substituindo em parte ali essa primeira atividade econômica. Mais uma atividadezinha para vocês resolverem agora sobre essas características de ocupação da região Nordeste, né? E a relação com as atividades econômicas. A produção açucareira tornou-se a mais dinâmica de toda a colônia. Baseava-se na grande propriedade, então grandes áreas, né? Na monocultura, ou seja, cultivava-se um único item, e na mão de obra indígena, que inicialmente e depois africana, escravos, né, que iam trabalhar nessas áreas. Escreva as consequências favoráveis do cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste no período de ocupação do território e também as consequências desfavoráveis. Então, vocês vão relacionar o que foi favorável nesse período do cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste e o que foi desfavorável.
reflitam sobre o tema, escrevam a resposta e nós já voltamos com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então vocês tinham que relacionar ali pontos favoráveis e desfavoráveis da atividade de cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste. É fato que ela foi uma atividade importantíssima para a economia da região e do Brasil, mas identificamos aquilo que foi positivo e aquilo que foi negativo. Vamos ver como é que ficou nossa resposta então? Então temos ali pontos positivos, né? Garantiu a consolidação econômica e presidiu a gênese da sua rica cultura. Então, garantir essa consolidação, consolidou-se como uma atividade econômica e favoreceu o desenvolvimento econômico da região Nordeste do Brasil. E como ponto negativo, sua estrutura fundiária determinou graves distorções sociais que se prolongaram durante a sua história. Então, por outro lado, grandes áreas de monocultura ocupadas ali com essa atividade acabam gerando ali distorções sociais. Muitas pessoas não trabalham nessa atividade, acabam não tendo ali os benefícios daquela atividade econômica e isso vai causando distorções na própria sociedade, né? Alguns têm acesso a muito e outros não têm acesso a nada. Infelizmente, historicamente, a gente tem essas características. E aí vamos pensar um pouquinho no que a gente desenvolveu ao longo da nossa aula. Tratamos da ocupação da região Nordeste, como se deu esse processo, como os portugueses chegaram e outros grupos como holandeses e franceses que também ocuparam em determinados momentos a região. E principalmente a relação entre a ocupação e as atividades econômicas desenvolvidas que tiveram um papel importantíssimo nessas características. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês sobre esse tema e voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!